Boa noite, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E esta noite eu vou pregar no Salmo de número 127. Por favor, acompanhe a minha leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu espero que você já tenha tido a experiência de ir ao teatro. Do teatro, por exemplo, nós temos algumas expressões que nos são úteis. Pano de fundo, por exemplo. Quando você foi ao teatro, e eu me refiro àqueles teatros mais escolares, tradicionais, era muito comum, quando os atores iam à frente, ter atrás um tipo de pano para encenar um cenário diferente. Fechavam-se as cortinas e mudava-se o pano de fundo, para então construir um cenário. Esse tipo de expressão ela nos ajuda a entender um pouco acerca desse Salmo de número 127. Nós temos aqui algumas mudanças de pano de fundo deste Salmo, que dá então a entender o que o salmista quer com este Salmo. Ele quer mostrar como o grande protagonista das nossas vidas, Deus, atua principalmente em panos de fundo, onde as coisas estão muito difíceis. Por exemplo, nós vemos aqui as figuras do Salmo de número 127, onde apresenta a palavra edificar. Ele diz que em vão edificam se o Senhor não edificar. Por quê? Porque ele apresenta Deus como o grande construtor. Talvez você saiba que para construir uma casa requer muitas coisas. Por exemplo, 3 etapas. Planejamento. Você precisa planejar que casa quer, onde irá construir, quantos cômodos terá. Também precisa, em segundo elemento, custo. Você vai precisar saber quanto custam os artigos para construir a casa. Em terceiro, a execução. Quem irá construir a própria casa? São pedreiros, arquitetos, engenheiro? Será você mesmo? Pois bem, construir é algo muito trabalhoso. E este cenário, que é o primeiro do Salmo, um cenário muito trabalhoso. Mas ele diz que Deus se apresenta em cenários trabalhosos, cenários que acabam nos trazendo preocupação e ansiedade como grande construtor. Ele coloca Deus como grande parceiro. É Ele que nos dá graça e força para que possamos empreender os recursos que temos às mãos para assim poder construir. Mas, sobretudo, é o Senhor, o grande construtor. É aquele que vai adiante de nós, fazendo com que os nossos projetos consigam o formato que nós desejamos que ele tenham, se for a vontade dele. Um outro cenário também difícil é o cenário da sentinela. Sentinela é uma linguagem antiga, significa aquele vigia que ficava sobre os muros da cidade, observando a movimentação dos possíveis inimigos da cidade. Eram tempos difíceis, muitas hordas de bárbaros ficavam circundando as cidades para poder entrar e assaltar os seus cidadãos, pegá-los de forma surpresa. O sentinela, ele visava resolver isso, era uma pessoa que ficava de guarda. Mas o que a Bíblia diz? Que em cenários perigosos como esse, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela também tem um trabalho muito difícil. Geralmente o sentinela é exigido mais trabalhar no turno da noite, um momento onde as trevas irão ocultar os seus adversários. Mas Deus se coloca como grande guardador
em cenários de perigo, como o cenário da sentinela. Em lugares onde se promove a ansiedade e preocupação, como o trabalho da sentinela, Deus se coloca como grande parceiro, protagonista em situações como essa, dizendo que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, dizendo que é Deus quem guarda a cidade, provendo forças, despertamento à sentinela, que conseguirá empreender o seu trabalho a bom termo, porque Deus há de guardar a cidade através da sentinela vigilante, porque o Senhor é aquele que não dormita, como diz um dos outros salmos. E o salmo também nos adverte, meus irmãos e irmãs, de que se Deus não guarda, em vão vigia, se Deus não constrói, em vão tentam se edificar, porque Deus é aquele que concede a seus amados até mesmo enquanto estes dormem. Não, isso não é um estímulo à ociosidade. Não, isso também não é estímulo à preguiça. Deus deseja que nós sejamos empreendedores do tempo e materiais que Ele nos concede para empreendermos os nossos dons nesta terra. Não é isso. Ele está querendo destacar que Deus concede graça aos homens sem mérito. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Como eu sei disso? Ora, meus irmãos e irmãs, quem é o autor desse salmo? O autor desse salmo não é nada mais, nada menos que o próprio Salomão. Salomão, ele é o personagem que corporifica isso. Enquanto ele estava dormindo, ele recebeu o grande dom de Deus, que é a sabedoria. E Gedidias significa amado do Senhor. Esse foi o seu nome, digamos, de batismo que recebeu por Natã. Ele está fazendo aqui uma autobiografia. Olhe para mim, da mesma maneira que Deus deu a mim um dom, mesmo enquanto dormia, Ele assim fará conosco, porque os seus dons são objetos do favor e da graça de Deus, e não por mérito. E aí então, depois de fazer essa ressalva, ele apresenta um terceiro cenário, um cenário de hostilidade, onde Deus se apresenta como o grande doador, mesmo em cenários de hostilidade. Veja que ele começa dizendo no versículo número 3, que os filhos são dons de Deus, são herança do Senhor. Mas veja como os filhos são descritos no decorrer dessa segunda estrofe do Salmo. Eles são como flechas. Ora, flechas são instrumentos de guerra. São flechas do arqueiro que se guarda na aljava. A aljava era um recipiente que ficava atrás, nas costas, geralmente, dos arqueiros, para que pudesse dispor deles para lutar contra os seus inimigos. Ora, os filhos são descritos também no final deste salmo como aqueles que ajudarão o pai de família a pleitear suas causas na porta. A porta da cidade geralmente era o local onde existiam disputas de terra e disputas legais até mesmo. Lembre-se, por exemplo, do personagem bíblico da Ruth, onde o caso dela foi resolvido às portas da cidade. Pois bem, os filhos são dons de Deus que serão utilizados também em tempos de dificuldades para a própria proteção da família. Ora, esses três cenários, meus irmãos e irmãs, são apresentados aqui para que demonstre que em todos eles, cenários que apresentam fonte de preocupação e ansiedade, Deus se coloca como o grande protagonista das nossas vidas. É Deus o grande construtor e empreendedor dos projetos que nós temos em nossos corações, debaixo da sua santa vontade. É Deus o grande guardador das nossas almas e dos nossos corpos em cenários de perigo, onde também pode nos causar preocupação e ansiedade. E, sobretudo, Deus também é o grande doador que nos concede dons em cenários hostis, onde estamos cercados de dificuldades. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu me refiro agora aos dias que estamos vivendo. Dias que promovem, claro, ansiedade e preocupação. Fala acerca da grande pandemia que avizinha cada vez mais o nosso país. São momentos difíceis. São momentos, meus irmãos e irmãs, que de fato não sabemos
exatamente como tudo irá se desdobrar. Mas é por isso que este salmo, ele tem para nós um conforto especial. Devemos lembrar que quem é o dono dos nossos projetos é o Senhor. Portanto, os projetos que talvez foram interrompidos por causa desse ato de tempo que estamos sofrendo agora, calma, Deus sabe o melhor para o seu reino e com certeza você, como súdito dele, compõe isso. Ele contempla os seus projetos, apacenta o teu coração. Não permita que os cenários hostis destes dias venham ser fonte de preocupação e ansiedade. Deus é o dono dos teus projetos. Também, para você que se sente em perigo devido à constante ameaça dos nossos dias, tanto de recessão econômica, quanto também de perigo de vida, de saúde, conforte-se sabendo que o Senhor é o teu guardador destes perigos. Ele é a sentinela que não dorme, Ele está contigo e há de dar graças para passar por essa situação. Portanto, faça conforme as autoridades sanitárias estão prescrevendo, mas saiba que quem te guarda é o Senhor. Isso irá proteger você da ansiedade e da preocupação. E não se esqueça que o Senhor é o grande doador dos seus dons. Os dons que você possui pertencem ao Senhor. Foi Ele que os deu e você os utilizará no tempo certo. Eles serão úteis a vocês nesses cenários de hostilidades, assim como os filhos são úteis em momentos de dificuldade dos pais. Conforte-se nisso. Conforte naquilo que o Senhor já tem lhe dado e mostrado a sua fidelidade. Não permita que tempos perigosos, hostis como os nossos, venham fazer sombra a todos os grandes dons e talentos que Deus lhe concedeu. Sobretudo, nós nos parecemos um pouco com Salomão. O Senhor também tem nos amado e nos protegido. E o Senhor tem nos dado graciosamente o maior dos nossos dons, que é a salvação em Jesus Cristo. Tenha certeza que com essas informações propostas pelo Salmo, que apresenta Deus como grande construtor e empreendedor dos seus projetos, Deus como grande guardador dos perigos dessa vida e Deus como grande doador, eu tenho certeza que você conseguirá dormir em paz. Que Deus muito lhe abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém.